Bem, gente, ainda faltou falar rapidamente sobre as teorias da formação contratual, né? Encerrar o vídeo passado. Eu não vou detalhar mais as teorias da formação contratual do Estado, porque são exatamente as mesmas que a gente estudou quando falou das teorias da formação contratual da sociedade. Porque, conforme vocês lembram, eram fenômenos que aconteciam simultaneamente, né? Quando Hobbes, Montesquieu, Rousseau falava que o homem vivia no estado da natureza e que o homem resolveu, através da razão, sentar e fazer aquele pacto social, aquele acordo para passar a viver em sociedade, automaticamente, para viver em sociedade, automaticamente eles tiveram que viver também em estado. Então, para eles, o contrato social trazia junto não só a sociedade, mas o Estado, e isso a gente debateu bastante quando estávamos falando das teorias da formação contratual lá na sociedade, né? Aqui segue a mesma lógica. O que a gente vai falar agora é das formas de surgimento do Estado. Quanto às formas de surgimento, o Estado, né? A gente pode falar do surgimento originário do Estado ou do surgimento ou formação secundária. O que seria essa formação originária? Isso aqui seriam as primeiras formações de Estado. Como surgiram os primeiros Estados? E a gente já estudou um pouco disso quando falou das teorias que explicam os motivos do surgimento dos Estados, né? O que a gente dá um foco agora é a formação secundária, ou seja, como hoje em dia surge um Estado. O que seria a formação secundária? Um Estado surgindo de outro pré-existente. Como é que um Estado surge hoje? Sempre, em qualquer parte do mundo, né? Se um novo Estado for surgir, ele não surge de um território sem dono, porque isso não existe hoje em dia. Todos os territórios, basicamente, da humanidade, elas existem donos. E mesmo o território que, entre aspas, né, não teria dono, América do Sul, na América do Sul, que seria Antártica, mesmo a princípio dizendo que não teria dono, mas existe um acordo internacional daquele território ser utilizado por diversos estados ou por todos os estados para pesquisas científicas. Mas o fato é que não existe hoje em dia território sem dono, né? Mesmo as ilhas mais remotas no oceano também têm dono, fazem parte de alguns dos estados que existem no planeta, né? no planeta Terra. Então, essa é a lógica, né? Então, sempre que a gente fala da formação do Estado, hoje a gente vai falar dessa formação secundária, um Estado surgindo de outro. Duas formas o Estado ele pode surgir, né? Ela pode surgir a partir de um fracionamento, ou seja, um Estado surge da quebra de outro Estado, da divisão de um outro Estado. Ou a gente pode falar de uma formação por união, dois Estados ou mais se unindo para formar um só. Há autores ainda que fazem, né, uma ressalva sobre a formação derivada. O que seria a formação derivada? A formação derivada ela ocorre quando um estado surge, mas não por forças internas, não por movimentos da própria população, mas ele surge mais por influências internacionais, então influências externas, né, de outros estados, e que a gente pode visualizar alguns exemplos históricos. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre alguns exemplos na história de formação secundária, fracionamento união, de formação derivada. Então, esse é o nosso alvo a partir de agora. Começando pela formação por união, da União Soviética. Olha aí o mapa que vocês estão visualizando aí no slide, né? Esse mapa todinho aí colorido, ele mostra o que chegou a ser, em sua extensão territorial, a União Soviética, né? A União Soviética, ela perpassa, né, teve uma grande influência, uma grande participação histórica atual, né, desde o seu período de Revolução Socialista até dia de hoje, que ainda é uma das grandes potências. Se do ponto de vista econômico decaiu bastante ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos, mas do ponto de vista militar e geopolítico ainda é uma das principais nações ao lado dos Estados Unidos, da China e da União Europeia de uma forma geral, né? O que é que acontece? Até o ano de 1917, a Rússia, né, que seria esse número 11 aí no mapa de vocês, esse grande gigante vermelho aí, a Rússia era um estado que era configurado numa estrutura social e política
ainda para aquele tempo, né? Já para aquele tempo, melhor dizendo, arcaica. A Rússia tinha uma estrutura social feudal, né? Sociedade ainda dividida em classes por títulos, né? Nobiliárquicos, uma configuração política, né? Absolutista, com a figura de um imperador, o czar, com poderes absolutos, com poderes sem restrições e também com poderes até, né? Que beiravam aí o aspecto religioso, né? Um aspecto até um pouco sobrenatural, né? No sentido de que ele tinha poderes divinos, inclusive, né? Recebidos de Deus, diríamos assim. E aí, o desenvolvimento da Rússia, né, que ainda era muito agrário, levando em consideração o restante da Europa, era um desenvolvimento que estava lento. Enquanto a Europa industrializava-se cada vez mais, a taxa de industrialização da Rússia era lenta, né? Tinham grandes cidades, obviamente, mas em um contexto geral, é um país ainda muito atado à agricultura. Diversas situações sociais aconteceram, né? E aí o choque também dessa realidade da Rússia com outros contextos da Europa. Ademais, né, além dessa questão da política internacional, começam a surgir na Europa os movimentos anarquistas e socialistas, que influenciam bastante, né, as classes proletárias, agricultores, as classes dos trabalhadores das fábricas, etc. Tudo isso aí, né, criou um barril de pólvora na Rússia que acabou eclodindo, né, é, o, com a Revolução Russa, né, de 1917, que começa em 1917, mas se prolonga alguns anos até em 1921 se firmar mesmo, né, com um partido que se ascendeu ao poder, né, ao poder, os bolcheviques, enfim, todo um processo que durou alguns anos. Encerrada essa crise interna da própria Rússia, né, com 1921, com a estabilização do poder interno, a Rússia ela acaba de certa forma abrindo-se ao mundo, o mundo entre aspas, né, o mundo aos países do leste europeu e da Ásia, nos seus entornos. Então a Rússia passa a ter uma visão expansionista de agregação de outros estados menores com quem sempre teve uma posição ali de predominância política. Nesse contexto, em 1922, há a formação da União Soviética, né, onde a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e Transcaucásia, que você pode localizar aí no mapa, né, com a numeração, eles acabam, né, se unindo para criar a União Soviética. Dessa União Soviética, no seu auge, saiu englobando diversos países que estão listados aí, desde a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, que é outro gigante aí em território, né, na Ásia, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Todos esses 15 estados, eles acabaram que se englobando essa União Soviética, que era um grande e único estado, né? Então, essa é a formação aí por união da União Soviética. Um pouco da organização da União Soviética, né? A União Soviética, o legislativo era o principal poder, né, na estrutura desse Estado. O poder legislativo era o que chamava de Soviete Supremo, como se fosse o nosso Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, ou melhor dizendo, Soviete Supremo, era composto de dois órgãos, o Soviete da União e o Soviete das Nacionalidades. É como se o Soviete da União fosse, comparando aqui, a Câmara dos Deputados, onde são os representantes do povo de uma maneira geral. E o Soviete das Nacionalidades como se fosse o Senado. Eram representantes que representavam cada um daqueles menores estados que faziam parte da União Soviética. Esse poder legislativo era responsável pela escolha, né, pela organização do que seria o poder executivo. Na realidade, o poder legislativo escolhia entre eles uma comissão. Essa comissão é que exercia o poder executivo. Então, uma comissão de deputados e senadores, trazendo os vocábulos que a gente utiliza aqui no Brasil, uma comissão de deputados e senadores, escolhidos pelo Congresso, pelo Soviete Supremo, é quem fazia essa função de executivo, né? Então, existia o chamado presídium, que era essa comissão, né, eleita pelo parlamento. Dentro dessa comissão, um deles era escolhido para funcionar como chefe da comissão, que esse era o presidente do presídio e que era o chefe de Estado, o chefe de governo.
que sempre coincidiam com a figura do líder do Partido Comunista, que era o único partido porque ainda era um sistema unipartidário, né? Esse sistema de governo aí, só antecipando o que a gente vai ver no futuro, utilizava-se um sistema de governo chamado diretorialismo. Mais à frente a gente vai aprofundar, né? O que seria o diretorialismo? Seria um oposto do presidencialismo, né? Onde o parlamentarismo seria o meio termo, o presidencialismo numa ponta e o diretorialismo na outra ponta. E, repetindo, o que seria o diretorialismo? Um sistema de governo em que o próprio legislativo é quem vai fazer as funções executivas, criando uma comissão para exercer essa função, né, de governo, função de Estado. Então seria essa a história. Mas mais à frente a gente vai amadurecer. Esse mapa aí que a gente consegue observar, né, no slide aí, enfim, gigante aí essas áreas coloridas, foram, né, o que no auge chegou a ser, foi o que no auge chegou a ser o Império Turco Otomano. E é muito importante esse mapa aí, porque a configuração das principais regiões de conflitos no leste europeu, né, na Ásia Menor, aí nessa região do Oriente Médio, Norte da África, teve como uma das principais causas essa configuração do Império Turco-Otomano, que foi um grande império aí que vigiu, né, durante alguns séculos, de 1400, 1300 até, né, o século aí, até o século XX, né, esse Império Turco-Otomano. Dentro dessa situação é que a gente vê, né, esse mapa aí ao lado, que foi a formação também por fracionamento, né, de diversos estados do leste europeu, como vocês estão vendo. Essa região aí, vocês estão vendo aí, ó, ao lado da Itália, né, próximo à Grécia, essa região aí do leste europeu, durante diversos séculos, foi uma região que fazia parte daquele Império Turco-Otomano, conforme a gente viu no mapa anterior. De 1463 a 1882, era uma região dominada pelo Império Turco-Otomano, apesar de ter diversas etnias aí que não a etnia propriamente turca, né? Diversos povos, diversas culturas, mas faziam parte desse grande Império Turco-Otomano. Entre 1882 a 1918, essa região aí, ela consegue, né, se desligar do Império Turco-Otomano, 1882, e até 1918 existem duas repúblicas diferentes aí, englobando esse território, que era a República da Sérvia e a República de Montenegro. Porém, em 1918, esses dois povos que tinham uma semelhança cultural, culturas distintas, mas tinham uma raiz, né, em comum, chamados povos eslavos. Eles resolvem, né, se unir para criar um único reino, o reino da Iugoslávia. Esse reino da Iugoslávia durou 23 anos, de 1918 a 1941. Porém, em 1941, eles acabam dominados, como boa parte ou quase todo o leste europeu, eles acabam dominados pelos alemães nazistas, né? Eles passaram a ser território da Alemanha. Isso durou até o final da guerra, 1945, quando a Alemanha é derrotada na guerra e eles conseguem se tornar independentes. Criam, nesse período, uma república, né? República Socialista Federativa da Iugoslávia, que dura até 1992, né? Por ironia, de certa forma, do destino aí, para os aliados, né? Principalmente o bloco capitalista, eles, quando se tornam independentes, eles são conduzidos para uma revolução socialista e instauram um socialismo. Porém, né, essa República Federativa da Iugoslávia, ela é bastante curiosa porque ela não, na Guerra Fria que se instaurou entre o bloco capitalista, né, conduzido pelos Estados Unidos, e o bloco socialista conduzido pela União Soviética, esse país ele se manteve sempre, né, como uma terceira via. Ele nem, obviamente, fazia parte do bloco capitalista, do bloco norte-americano, como também não se alinhava sempre ao bloco socialista. Na realidade, eles defendem uma terceira força, um bloco, diríamos assim, independente, né? Então, às vezes eles tinham decisões na política internacional próximas ao bloco americano e outras vezes próximas ao bloco socialista e outras vezes completamente diferente das opiniões desses estados, que é algo bem curioso. Enfim, em 1992 se encerra o período da República Socialista na Iugoslávia
E aí começa um período de grande instabilidade política naquela região, né? Acaba a história da Iugoslávia e começa a haver diversos fracionamentos, né? Durante 92 a 2003, ainda mesmo saindo do socialismo, ainda manteve-se esse nome de República, agora não socialista, mas República Federal da Iugoslávia. Porém, como já falei, diversos foram os fracionamentos a partir daí. Entre 2003 a 2006, por exemplo, existiram dois estados, né, a República da Sérvia e a República do Montenegro. Entretanto, durante vários anos aí, conforme vocês estão vendo do slide, diversos desligamentos foram acontecendo e de forma sangrenta. Olha aí, ó. Eslovênia, Croácia e Macedônia, simultaneamente em 1991, se desligaram, né, daquela união. Então, criaram estados independentes. Bósnia e Herzegovina, em 1992, também fez sua divisão, né? O que restou aí, até entre 2003 e 2006, ficou recebendo o nome de Sérvia e Montenegro, né? Acaba com a história de Iugoslávia, o que sobrou, e entre 2003 e 2006 se transforma em Sérvia e Montenegro. Depois disso, a Sérvia se separa em 2006, né? Então fica em 2003 e 2006 uma coisa só, Sérvia e Montenegro, em 2006 se separam. E em 2008, uma outra região mais ao sul, região do Kosovo, acaba também se separando. Então, só para mostrar, né, o contexto aí. De 1991 até 2008, diversas fragmentações, diversos fracionamentos do que um dia foi a grande Iugoslávia. Todas essas situações aí, gente, como já falei, geraram guerras sangrentas, guerras bem violentas. A guerra da Bósnia e Herzegovina, né, é uma das guerras mais marcantes aí do final do século XX, com a quantidade de mortes, né, assemelhada à quantidade de mortes da Segunda Guerra Mundial, com grande exterminação étnica, né? Havia uma disputa aí, de repente, entre cristãos, ortodoxos, católicos e muçulmanos. Então, por motivos de etnia, por motivos religiosos, houve um massacre de população civil muito intensa, né? E também ficou marcada como a primeira guerra a ser transmitida em TV, né, pelos norte-americanos. Eles se envolveram naquela disputa e houve uma transmissão, né, da TV, muitas vezes ao vivo, pelos americanos dessa guerra. Enfim, é um processo bem sangrento mesmo. Agora a gente vai analisar a situação de Israel, né, que também foi um território que foi dominado pelo Império Turco Otomano. O conflito Israel-Palestina é um dos conflitos que até hoje, né, são dos conflitos mais sangrentos, mais complicados do ponto de vista geopolítico da humanidade e que permanece até hoje, né? Mas vamos entender um pouco como isso aconteceu. Aquela região do Oriente Médio, né, chamada hoje Palestina, aquela região, ela foi uma região utilizada, dominada pelos judeus há muito tempo atrás, né? Há 4.000 anos atrás, aproximadamente. Do século 20 a.C., né? Século 20 a.C., até o primeiro século depois de Cristo, aquela região era dominada por eles. Então, 2.000 anos antes de Cristo, há 4.000 anos atrás, até o início da era cristã, aquela área é uma área utilizada pelos judeus, né? A gente sabe que teve alguns momentos em que eles tiveram dominação dos egípcios, né, onde ocorreu a primeira diáspora, etc. Mas enfim, eles viviam naquela região. No primeiro século, perdão, depois de Cristo, houve uma revolução, né, contra a dominação dos romanos lá naquela região, né, conduzida por judeus. Isso foi o grande ponto de mutação da história deles, né? Um primeiro grande momento de divisão de águas na história deles, porque quando aconteceu essa revolta naquela região, Bar-Koba, eles foram derrotados, obviamente, pelo maior poder que existia naquele momento, que era o Império Romano, um império fortíssimo. Derrotaram aquela revolta judaica e, como punição, resolveram
realizar aquela diáspora de total, né, retirada daquele povo daquela região. Expulsão, literalmente expulsão do povo daquela região. Quando acontece aquela diáspora, os judeus eles são destinados aí pelo mundo inteiro, né? Desde a Europa, a África, a Ásia, enfim, saindo ali daquela região por ordem judaica. E, né, a partir daquele momento passou a ser utilizado por outros diversos povos como moradia. Fato é que, com o passar do tempo, com o surgimento do islamismo, né, com o desenvolvimento do Império Turco-Otomano, aquela população ficou sendo uma população dominada principalmente por povos islâmicos. Não só, mas principalmente por povos islâmicos. De 1517 a 1920, aquilo fez parte do Império Turco-Otomano, o grande império, como já falei anteriormente, que existiu também, um grande império que existiu na história da humanidade. 1517 a 1920. Final do século XIX, 1800 e pouco, né, início do século XX, começou-se a se desenvolver na Europa um movimento político chamado do sionismo. O que era esse movimento sionista? Para resumir, né, em uma frase, era a Palestina para, né, os judeus, a terra sagrada para os judeus. Resumindo, eles defendiam que os judeus, que estavam espalhados no mundo inteiro, mas mantinham um forte vínculo cultural, a ponto de serem chamados de nação, eles precisavam ter o seu próprio Estado. Poxa, nós somos uma nação. Nós temos os mesmos costumes, a mesma cultura, a mesma religião, a mesma língua, temos um compartilhamento histórico, somos considerados uma nação, o conceito de nação. E por que a gente não tem o nosso próprio Estado? Isso é injusto. Começou esse movimento sionista a se desenvolver em meados de 1800 na Europa. Isso foi entre os judeus ganhando uma certa proporção. A ponto de, em 1917, né, um secretário britânico de Assuntos Exteriores, o ministro Arthur Balfour, fazer uma declaração formal dizendo que se os ingleses, os britânicos, vencessem os turcos, né, na guerra que estava, enfim, né, em curso, se vencessem os turcos na Primeira Guerra Mundial, eles iriam, sim, defender a existência de um Estado próprio para os judeus. Esse foi o conteúdo. Claro que por trás disso ele tinha interesse de receber apoio dos grandes grupos econômicos judeus, né, para apoiar naquela guerra, na Primeira Guerra Mundial, que estava em curso naquele período. Fato que os britânicos, né, com seus aliados, venceram a Primeira Guerra Mundial. Bom para os judeus. Porém, né, os benefícios para os judeus não foram tão imediatos quanto eles achavam. De 1920 até 1948, os britânicos ficaram dominando aquela região, como diversas outras regiões da Ásia, num período chamado de Mandato Britânico da Palestina. Então eles estavam, né, dominando aquela área durante pelo menos esses 28 anos e não passaram imediatamente o território para os judeus, né, para a tristeza dos judeus. Nesse período do Mandato Britânico, porém, os judeus começaram a fazer, né, muitos, mas não todos, começaram a migrar para aquela área. Muitos começaram a se mudar para aquela área e convivendo de forma até pacífica com os habitantes nativos daquela região. Porém, muitos ainda decidiram ficar na Europa e vocês sabem o que é que acontece, né, nesse período aí, vai se intensivando o antissemitismo, né, os processos de perseguição aos judeus, a ponto de acontecer o Holocausto, né, conduzido pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial. Com o término da guerra, né, e a vitória dos aliados em face dos nazistas, né, dos alemães principalmente, começa a aparecer, né, tudo que estava oculto até então na comunidade internacional, ou que não estivesse oculto, mas não tivesse tanto em evidência. Começa a aparecer os horrores do Holocausto e tudo que principalmente o povo judeu sofreu naquele período. A comunidade internacional ela começa a se sentir responsável por acolher esse povo, né, judeu. Poxa, tivemos avisos, prometemos a Grã-Bretanha entregar aquele território, a gente percebeu o antissemitismo crescendo na Europa no século XIX, século XX e não fizemos nada. Precisamos agora mudar essa realidade. Como mudar essa realidade? Instituindo o Estado próprio para Israel.
né? Em 1947, a ONU, né, recém-criada, propôs o plano de partilha daquela região, onde o Estado judeu corresponderia a 53% da área, já vou mostrar em mapa, e 47% ficariam com os árabes que já viviam, os nativos daquela região. Jerusalém e Belém, em virtude da importância histórica tanto para o judaísmo como para o islamismo e até o cristianismo, que também havia e há cristãos naquela área, seriam consideradas áreas internacionais. Tudo bem. Foi feito esse plano de partilha, porém, em reação a esse plano de partilha, surgiu a Liga Árabe, né, para resistir àquilo. Egito, Síria, Líbano e Jordânia se uniram contra aquela decisão da ONU porque eles queriam repartir aquele território entre eles. A verdade era essa. Em 1948, já depois do plano, os israelenses, os judeus que já estavam lá, decretaram a independência do Estado de Israel e a criação do Estado de Israel. Com isso, iniciou-se uma primeira guerra árabe-israelense, que durou de 1948, após a decretação da independência, até 1949. Foi uma primeira guerra, uma guerra bem sangrenta, mas vencida pelos israelenses, né? A recém-criada República Israelense. Em 1967, alguns anos depois, ainda nesse período de bastante hostilidade, já fortalecida com o apoio também norte-americano, né? Enfim, foi um Estado que recebeu e recebe muito apoio norte-americano. Já bastante fortalecido, Israel inicia uma segunda guerra, a Guerra dos 6 Dias, né? E nessa guerra conquistou as demais áreas, né, que o Estado, que os judeus de certa forma queriam, né? Então, aquele mapa de 53%, ele foi bastante estendido, território quase que integralmente passou à posse, né, dos judeus, dos israelenses. Ocuparam a região de Gaza, que era uma região originariamente para ser dos árabes. Também a região da Cisjordânia, né? A região de Jerusalém, as cidades, né, de Jerusalém, e também uma área, né, as colinas de Golã, que não fazia parte desse plano inicial, mas é uma área de profunda importância, né, do ponto de vista estratégico, porque onde estão localizadas as nascentes de águas, né? São as montanhas onde estão localizadas as nascentes de água que abastecem aquela região do Oriente Médio, né? Não faz parte inicialmente daquela região que seria dividida, mas foram tomadas em virtude dessa importância estratégica. Sempre os conflitos presentes, 1993 a 1990, diversos acordos, né, por iniciativa também do governo norte-americano. O governo norte-americano, na época o Bill Clinton, ele tentou estabelecer, ele intermediou isso, e conversas foram iniciadas entre a autoridade palestina, que seria o representante, né, dos palestinos na região, e também com o primeiro-ministro, o Isaac Rabin, na época. Eles estabeleceram diversas conversas e culminaram com acordos, né, estabelecidos entre esses povos, acordos para tentar estabelecer a paz. De uma maneira geral, né, os acordos estabeleciam que, paulatinamente e gradativamente, os israelenses iriam atribuir independência ao povo árabe na região da Cisjordânia e na faixa de Gaza, que ficariam sendo governadas pela autoridade palestina, que seria a autoridade palestina, a representação política daquela região, né? E a autoridade política daquela região. E com o passar do tempo, eles iriam abandonar completamente, os palestinos iriam abandonar completamente as táticas terroristas, né, os grupos armados, e também iriam reconhecer Israel como um Estado. Então, resumidamente, isso foi o acordo, né? Nesse período, né, os dois partidos políticos que eram mais atuantes, não só partido político, como também, entre aspas, em determinados momentos, grupos terroristas, Hamas e o Fatah, né, eram os partidos que disputavam politicamente a autoridade palestina. Nesse início, o Fatah era prioritário, só que o Fatah saiu
a princípio do braço armado, né? Porque são partidos políticos com braços armados, seriam como partidos políticos normais, só que esses partidos políticos alimentam, contém um grupo militar, né, também, e ilegal. O Fatah, nesse período, larga as armas, conduz-se apenas à via política, via de regra, né? Onde a autoridade palestina daquele momento, o Yasser Arafat, fazia parte, era membro do Fatah. Já o Hamas, ele não abandona completamente as armas, né, o braço armado, e o Hamas, além de partido político, continua a ser considerado até hoje em dia como uma célula terrorista, né, pelos ataques que também promovem a civis, etc., naquele contexto. Então, basicamente, esse é o contexto de formação, né? A posterior a gente vai ver um vídeo documentário sobre essa temática também. Vai ser um tema que a gente vai abordar em outros momentos. Eu vou passar aqui só para vocês verem a organização, né, do mapa que eu estava falando para vocês. Esse mapa à esquerda é o plano inicial proposto pela ONU. Essa região em laranja seria a região para ficar com judeus, que daria em torno daqueles 53% da área. Essas áreas aí em rosa seriam as áreas para ficar sob o poder dos árabes que já viviam ali, né? Essa parte mais à esquerda no litoral seria a faixa de Gaza e essa faixa à direita, mais interiorana, seria a Cisjordânia ou, né, em inglês chamam West Bank. O mapa à direita é um mapa atual, né, diríamos assim, daquele local. Parte amarela, a parte judaica, a parte verde, onde estão localizados a população árabe. Mas não quer dizer que essa parte verde constitua um estado propriamente dito, né? Na realidade, essa parte em verde aí, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, elas são utilizadas para moradia, para o isolamento da população árabe, mas fazem parte juridicamente do Estado de Israel. Essa é a lógica, fazem parte juridicamente do Estado de Israel. Lá em cima, no mapa da Síria, vocês devem ver, ó, Golan Heights, né? Ali são, né, as colinas de Golã, conforme eu tinha falado para vocês, que na realidade faz parte do território sírio. Não tinha nada a ver com um plano inicialmente feito pela ONU, mas Israel enxergou a oportunidade e a importância da região, porque é onde estão as principais nascentes, né, de rios daquela região, que é uma região extremamente árida, né, uma região desértica. Então essa seria a situação. Outro exemplo aí, só para mostrar também uma formação derivada, assim como Israel, por fatores externos, não por movimentos locais. Aí na formação, a divisão que houve, né, após a Segunda Guerra Mundial do território alemão, como forma de punir a Alemanha por ter gerado inicialmente aquela guerra. Nesse mapa aí, você vê à esquerda, todo o mapa, esse colorido, é a região atual da Alemanha, né? Onde essa parte amarela ficou sob domínio da Grã-Bretanha, a parte rosa, mais próxima à França, ficou sob domínio francês, a parte verde sob domínio americano e a parte lilás sob domínio russo. Os vencedores da guerra, né? Venceram a guerra e dividiram o mapa entre eles. O mapa à direita é um mapa especificamente da cidade de Berlim, que era a capital. Como vocês podem ver, Berlim ele fica nessa parte lilás, ou seja, na parte oriental. É uma cidade histórica, uma cidade importante naquele contexto. E estava localizada na área de influência russa. Por isso eles trataram também da divisão da própria capital, para, de certa forma, servir como um símbolo. Então, dividiram da mesma forma entre franceses, ingleses e americanos, né, onde em cada setor desse mantinham-se bases militares, etc. Partida, né, por um muro. Vocês estão vendo aí na segunda imagem um muro de Berlim, que separava o setor soviético do setor capitalista, né? E aí, né, nesse processo de divisão, criaram-se duas repúblicas, né, a República da Alemanha Ocidental e a República da Alemanha Oriental. A República da Alemanha Oriental, ela não conseguiu o mesmo desenvolvimento econômico do que a ocidental, né, assim como, de certa forma, os regimes socialistas europeus. E hoje em dia, né, uma das regiões que ainda, do ponto de vista interno da Alemanha, são
é uma região um pouco mais, né, subdesenvolvida, levando em conta a região ocidental. Então, esse é o mapa aí da Alemanha. Outro ponto aí, gente, interessante é a origem e informação, né, aliás, né, a questão da Crimeia, a situação da Crimeia. Esse mapa aí à direita, vocês observem bem, é o mapa da Ucrânia. Esse num marrom mais escuro é o mapa da Ucrânia. E embaixo ali, ó, em lilás, a região da Crimeia, né? O que é essa região da Crimeia? Como é que funciona isso? A região da Crimeia é uma região dentro do território ucraniano que, na realidade, ela chega ao território ucraniano naquela época da Revolução Socialista e da formação da União Soviética, que a gente já falou anteriormente. A União Soviética, ela se forma e a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E um pouco mais à frente, a história, né? A região da Crimeia, que era uma região do território da Rússia, foi dada de presente à Ucrânia, né? Então foi doada pelo então presidente, né, da União Soviética, foi doada para a Ucrânia. Simplesmente é assim, né? A população, claro que não gostou, né? Enfim, mas foi uma decisão antidemocrática até. O que é que acontece? Aquela região da Crimeia, que foi doada para a Ucrânia, né, desde a década de 50, apesar de ser território ucraniano, ela sempre teve uma população majoritariamente de russos. Está aí no gráficozinho ao lado, ó, 58,5% de russos que vivem naquela região. A principal língua falada naquela região é o russo, então as pessoas têm uma ligação muito forte com a Rússia e pouco forte com a Ucrânia. Acontece que, como é que surge essa questão, essa discussão sobre a Crimeia? Em meados de 2012, 2013, foi eleito à presidência o presidente Viktor Yanukovych, né? Que era de origem, ele tinha origens étnicas russas, né? Tinham parentes ascendentes russos, e ele se identificava muito com a Rússia, apesar de ser ucraniano. Esse presidente, apesar de ser eleito, ele passou a sofrer uma forte oposição, principalmente pela opção política dele, né? Chega um determinado momento que ele tem como celebrar tratados internacionais econômicos para aproximar a Ucrânia da União Europeia ou aproximar da Rússia. E, apesar de boa parte da Ucrânia querer essa aproximação com a União Europeia, visto que tem uma certa rejeição à Rússia por questões históricas, por participar da União Soviética e, de certa forma, a Rússia ser predominante, né? A população enxergava mais interesse, né, de se inclinar para aproximar-se da União Europeia, um grande bloco que os países europeus que não fazem parte têm esse interesse de um dia chegar a fazer parte desse clube, o clube dos ricos, digamos assim, na Europa. Só que o presidente, ele se inclinou completamente favorável a Moscou, a Rússia, que gerou uma grande rejeição popular, grande onda de protestos, enfim, né? Tudo isso culminou com, né, a deposição do presidente em 2014, e essa deposição ela foi muito contestada do ponto de vista jurídico, porque alegaram que o presidente tinha abandonado o cargo, porque ele tinha viajado sem permissão, enfim, foi muito contestada do ponto de vista jurídico. Ele sendo deposto, né, do poder, a região da Crimeia automaticamente, alguns dias depois, se declara independente, né? É feito um referendo à população da Crimeia, que predominantemente russa, votou favorável sim a se desligar da União da Ucrânia, e ao mesmo tempo aquela região decidiu se anexar, se unir à Rússia, né? A Rússia, ela, conforme foi noticiado à época, ela foi participativa, foi atuante, não no sentido, a Rússia não mandou de forma clara, né, o seu exército, mas ela patrocinou, né? Ela enviou soldados de forma disfarçada, ela deu suporte de armamento, ela deu suporte de veículos de guerra, enfim, para os rebeldes daquela região da Crimeia. E isso criou uma crise internacional muito grande, né? Essa crise internacional foi muito grande porque existem dispositivos de direito internacional, Convenção de Viena, que impede que um Estado anexe território do outro, que impede esse tipo de manobra de guerra para conquistar territórios, né?
Mas a Rússia ela alega, né, que não anexou, que não partiu dela a iniciativa, partiu da iniciativa do povo da Crimeia e que eles não poderiam negar esse retorno, né? Então esse é um ponto. Eu vou deixar aqui uma pequena atividade para vocês fazerem uma reflexão sobre essa questão da Crimeia, né? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a atual situação, né? Como é que foram feitas essas punições, ou se é que foram feitas essas punições à Rússia, né? E qual a situação atual daquela região, ok? Espero que vocês possam analisar direitinho, tá bom? E por fim, para a gente encerrar, falar rapidamente aqui também sobre a situação do Estado Islâmico, que vocês também vão fazer uma pequena pesquisa. Percebam que esses dois pontos aqui são pontos de mais de atualidades, né, que envolvem essa discussão sobre a situação atual do Estado. O Estado Islâmico, gente, ele tem uma origem, sobretudo, né, naquela situação de guerra do Iraque. Por quê? Quando acontecem os atentados, né, aos Estados Unidos, os atentados às Torres Gêmeas, aquela destruição das Torres Gêmeas, enfim, quando acontece aquele processo e que os Estados Unidos reagem, né, através da guerra contra o Iraque, e gradativo, começa a guerra do Iraque, depois, né, vai para o Afeganistão, e aquela perseguição que se faz à Al-Qaeda, né, o movimento da Al-Qaeda, o movimento terrorista da Al-Qaeda, conduzido pelo Osama Bin Laden, né. A Al-Qaeda, ela se desenvolve naquela região da Ásia, mas a Al-Qaeda ela acaba que tendo algumas dissidências, né? Em 2006 é que surge exatamente o Estado Islâmico a partir de uma dissidência da Al-Qaeda. Seria um grupo mais radical dentro da Al-Qaeda, por incrível que pareça, né? Então, o Estado Islâmico ele surge como esse movimento, né? Essa dissidência da Al-Qaeda lá no Afeganistão, e surge com a intenção de criar um único Estado Islâmico para viver sobre a égide das leis religiosas, né? E sem tolerância ao cristianismo, sem tolerância, melhor especificando, à região do Ocidente, né? O Ocidente do mundo. Esse Estado Islâmico ele cresce bastante e ele consegue, né, pegar uma situação política, uma situação de crise e transformar em oportunidade, que foram as revoltas árabes que aconteceram por volta do ano de 2014. Conforme vocês lembram diversas revoltas populacionais ocorreram em torno, né, no início do ano 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nesses meados aí acontecem diversas revoltas nas populações árabes que acabam, né, de certa forma, minando os poderes centrais naquela região. E um dos locais, né, se instaurou a guerra da Síria, né, onde houve essa revolta da população, enfim, contra o Bashar al-Assad, né, essa situação, o líder daquela região, um líder autoritário. Isso acabou criando um enfraquecimento do poder central lá na Síria, e nesse contexto aquele grupo da Al-Qaeda que se situava, da Al-Qaeda não, ex-Al-Qaeda, agora Estado Islâmico, que se situava no Iraque, acaba dominando áreas tanto do Iraque como áreas da Síria e fundando, né, o chamado califado, né, o grande califado, o grande Estado do Estado Islâmico. Eles, durante muito tempo, eles conseguiram conquistar diversos territórios na Síria, diversos territórios no Iraque, né? Com o passar do tempo, devido à ofensiva que se estabeleceu, né, dos sírios com apoio dos russos, e no Iraque e na Síria também com apoio do Ocidente, né, dos Estados Unidos, da França, Inglaterra, dentre outros. Com esse apoio que houve, né, aos estados locais, houve uma vitória, né, do Ocidente, diríamos assim, contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele foi, a princípio, né, dizimado desde meados, início do ano passado. Eles foram retirados daquela decisão, daquela região. Porém, ao saírem da região, eles disseram que iam ter um retiro sabático, né, iam se afastar para o deserto, mas iam se reorganizar para retornar à exploração daquelas regiões, né? Eu vou pedir para que vocês pesquisem também
como se encontra a atual situação do Estado Islâmico, né? E eu vou deixar a atividadezinha também depois do vídeo para que vocês possam pesquisar sobre essa temática, ok? Então, gente, por enquanto, né, sobre a origem do Estado, era isso, né? Esse último ponto, esse último vídeo, ele se estendeu um pouquinho mais, ele ficou mais longo, porém necessário. Com isso a gente encerra, né, essas primeiras aulas à distância, né, sobre as temáticas propostas, que a gente iria abordar essas temáticas aí em pelo menos 3 aulas ou 4, tá ok? E aí eu vou deixar algumas atividades, como eu já falei aqui ao longo desse vídeo, para que vocês possam fazer essa pesquisa e com isso, né, concluir os estudos sobre a temática, tá bom? Então é isso, um forte abraço.